Então vamos lá. Diz assim: e os discípulos dos profetas disseram a quem? A Eliseu: este que é o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construímos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: eu irei. E foi com ele. E quando chegou ao Jordão, cortaram madeira. E aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor! O machado era emprestado. E o homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na água, e naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. E o homem estendeu a mão, e o que, irmão? E pegou. Observe que aqui, irmão, eles estão morando junto, e o lugar se tornou o que, irmão? Pequeno. Por que esse lugar se tornou pequeno? Porque ele ia crescendo. Supomos, nós estamos aqui na igreja, daqui a alguns tempos aí, a gente vamos observar que esse lugar vai ficar o que, irmão? Mas para ele ficar pequeno, é necessário que todos nós venhamos fazer o que, irmão? Viemos fazer a obra. Veja que Eliseu, ele está lá e o crescimento vem de uma pessoa que está ao lado de Eliseu. A vontade de crescer, a vontade de expandir a obra, ela vem de quem, irmão? De Eliseu ou de quem está ao lado dele? Eu pergunto, irmão, você que são membro dessa igreja, qual a sua intenção de você ver essa obra crescer? O que é que você tem feito por ela? Porque cada um de nós, irmão, que fazemos a obra de Deus, a intenção nossa é nós fazer de tudo para a obra o que, irmão? Ela crescer, expandir. Então o que nós estamos observando aqui é que a obra, ela está o que, irmão? Em uma fase de crescimento, porque tinha passado uma crise muito grande. Se nós formos ver, no tempo de Elias, quantos profetas foram mortos? Diversos. E agora a obra está o que, irmão? Expandindo de novo. O crescimento está chegando na obra. E Eliseu é um líder. Mas quem está do lado de Eliseu também tem um desejo de que, irmão? De ver a obra o que? E não é Eliseu que fala o que é que eu tenho que fazer, como eu fazer. É um deles que tem a ideia. Veja o que um deles fala bem claro. Ele diz bem claro: e os discípulos do profeta disseram a Eliseu: este que lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá tomamos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para o que, irmão? Para morar. Ele respondeu: vão. Então veja que eles estão unidos. E qual é o objetivo desses homens aqui unidos? É ele ver o que, irmão? Um crescimento, um desenvolvimento. E você sabe que crescimento sempre vai chegando pessoas o que, irmão? Novas. E essas pessoas novas têm que encontrar dentro da igreja pessoas o que, irmão? Com bom intuito. Uma boa o que, irmão? Um bom aconchego, uma boa palavra, um abraço. Para que essa pessoa, ela venha entender que quando ela chegou, ela foi bem o que, irmão? Bem recebida. Então nós temos que ser uma igreja que tem um bom desempenho para as pessoas que estão chegando. Tem uma outra palavra agora que me fugiu aqui. Uma receptiva. Temos que ter um relacionamento para quem está chegando. Porque às vezes eu vejo, e muitas vezes, é que tem pessoa que não está preocupada com o crescimento, está preocupado com os cargos. E aí ele não está nem aí quem chega e quem deixa de chegar. E o evangelho não é isso. O evangelho é o que Deus te deu para você o que, irmão? Evoluir e crescer. Então ele entende uma coisa: eu tenho que crescer, eu tenho que expandir.
E ele chega para Eliseu e fala: Senhor, o lugar que nós estamos apertados, temos que fazer alguma coisa para esse lugar estar o quê? Maior. Vamos enlarguecer ele. E a atitude foi boa. E aí agora o que é que eles vão fazer? Eles vão sair. Olha o que diz o 2: vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes seus servos. E Eliseu disse: eu que, irmão? Eu irei. Veja, toda obra que nós, servos de Deus, os servos querem ir fazer a obra, os servos querem ir aumentar, alargar a obra de Deus. Mas ele também está chamando quem para ir com eles? O Eliseu. Todo o crescimento nosso, e quando nós somos servos, nós queremos o que, irmão? Nós queremos um apoio espiritual. E esse apoio espiritual, ele vem quando nós chegamos para a pessoa, falamos: esteja do meu lado, esteja comigo. Não deixe nós fazermos nada sem o que, irmão? Sem a direção do Senhor, sem os olhos do Senhor. E eu estava lendo agora de novo, e observando, irmão, que, vamos lá, vamos ler um pouco mais aqui. Aí diz: e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira. E aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele, o que, irmão? E ele gritou. Então observe que para você começar a obra de Deus, você tem que estar com as ferramentas, o que, irmão? Bem o que? Bem ajustada. A primeira coisa, quando você sai para um campo, quando você sai para uma floresta, e a sua arma, ela vai ser ali um machado. Mas esse machado, primeiro você tem que o que, irmão? Não pegar o machado de qualquer forma e você partir o que, irmão? Para fazer a obra. E aqui me mostra uma coisa, que quando eles começaram a fazer a obra de Deus, quando eles começaram a crescer, a expandir, cortar madeira, é óbvio que ele já tinha cortado algumas, mas o trabalho não tinha acabado. E aí o que é que cai desse rapaz? Cai o que, irmão? O machado. Mas antes de nós, eu e você, irmão, fazer a obra, nós temos que o que, irmão? Que olhar as nossas ferramentas. O que é as ferramentas que eu falo? Qual o dom que você tem? E o que é que você faz no dom que você tem? Porque tem dons, irmão, que é dado por Deus. Tem dom que eu não tenho, e eu estou insistindo no dom que eu não tenho. Às vezes você não tem um dom, mas você quer fazer a coisa. Às vezes nós não temos um dom de fazer, mas nós queremos o que, irmão? Fazer. O que eu quero dizer a você? Tem muitas pessoas que não têm dom nenhum de pregar o evangelho, mas está o que, irmão? Está pregando. E veja que ele está pregando o que, irmão? De qualquer forma, de qualquer maneira. Então ele sai, e esse rapaz, ele tem boas intenções. Como nós falamos aqui das colutitas, que aquele homem pegou e colocou aonde? Na panela. Tinha boas intenções. Tem pessoas que têm boas intenções, mas não tem o que, irmão? Chamado para fazer aquilo. Tem boas intenções. Tem intenções boas. Tem pessoas que você vai pregar, que você para e analisa assim e fala: poxa, velho, está difícil entender essa pregação. Está difícil entender o que fulano pregou, o que ele falou. Porque realmente não tem um que, irmão? Não tem um chamado. Mas ainda assim, irmão, ele sai, e aí quando ele começa a cortar a madeira, o machado ficou o que, irmão? Vamos lá. Se você pegar uma faca e você está cortando carne direto, o que é que vai acontecer com essa faca? Ela vai ficar o quê? Cega. Então tem hora que você tem que parar para você o que, irmão? Amolar a faca, para o corte sair o que, irmão? Para o corte sair perfeito. Então aqui mostra que esse rapaz, ele começou a trabalhar. Mas veja, irmão, antes de nós trabalharmos, nós temos que, antes de nós ir para o campo, para a obra de Deus, eu e você temos que parar e amolar a nossa o que, irmão? As nossas ferramentas. O machado aqui, irmão, vai simbolizar a nossa vida. Como é que está a nossa vida diante de Deus?
Para nós fazermos a obra de Deus, nós temos que estar o quê, irmão? Com a vida o quê? Sobre Ele. Temos que estar diante de Deus. Supomos, cada um de nós, quando viemos à igreja, a primeira coisa que tem que fazer é você orar e pedir a Deus que o pastor seja usado para lhe trazer o quê? Para lhe trazer uma palavra. Então aqui ele começa a cortar. E quando ele começa a cortar, o machado o que, irmão? O machado cai. Então por que esse machado caiu? E eu falei, dei uma comparação, e eu vou trazer essa narrativa que eu fiz, que tinha um lenhador, que ele já era lenhador há muitos anos, há muito tempo, mas também tinha um que, irmão? Também tinha um jovem que queria aprender a como cortar o que, irmão? Madeira. Ele queria essa profissão. E aí ele procura esse lenhador e vai trabalhar com o lenhador. Depois de algum tempo, de alguns anos, esse jovem ele fica apto também a cortar madeira. E ele achou que ele já poderia o que, irmão? Desafiar quem? Desafiar o professor, o que ensinou a ele. E aí ele desafia aquele rapaz, o lenhador profissional. E aí quando pensou que não, eles pegou lá a tarefa, dividiu 5 tarefas para ver quem cortava mais madeira. E aí eles começaram a cortar, para ver quem cortava mais. E aí o jovem, ele entrou na floresta e começou bater, começou a bater, cortando, tal. E ele olhava, de vez em quando, olhava para o oponente dele, que era o professor dele, ou esse professor. E quando pensava que não, ele via o professor dele parando, e sentava. Ele diz, enquanto ele está descansando, eu estou o que, irmão? Eu estou cortando árvore. Enquanto ele está parado, eu estou trabalhando. Enquanto ele descansa, eu vou cortando. E aí, vamos lá, chegou no final da contagem das árvores, para ver quem cortou mais. E quando ele parou para contar, o velho lenhador ganhou. Conseguiu cortar mais árvores do que ele. E ele não entendeu. Ele chegou para o lenhador e perguntou, como o senhor me venceu? Porque cada hora que o senhor estava sentado, eu estava trabalhando. Cada hora que o senhor parou, eu não parei e estava cortando. Então eu não entendo que você descansou umas 4 ou 5 vezes. E aí o lenhador chegou para ele e falou, quando você me viu sentado, eu não estava descansando. Desculpe, eu estava amolando o machado. Eu estava amolando o machado. Então, muitas das vezes, nós queremos fazer a obra de Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. E nós temos que ter tempo para nos envolver com quem? Com Deus. Porque quando você vem fazer a obra, você não faz como ela deve ser feita. Eu estou fazendo a obra, estou falando obra, pessoal, que a obra não é só quem sobe no altar, não. Todos nós somos obras de Deus. E todos nós temos que ter um tempo para nós nos envolver com quem, irmão? Com Deus. Então mostra que aquele rapaz, ele foi cortando o machado, foi ficando cego, e ele foi botando mais o que, irmão? Tendo mais trabalho. Pega uma faca bem amolada, e pega uma faca cega, e dá uma faca cega a um grande profissional, e você é amador com a faca amolada, você vai ter mais o que, irmão? Você vai ter mais êxito. Por quê, irmão? Ali não é a força, não é a técnica. Você pode ter força e técnica, mas se a faca está amolada, você não vai ter um bom corte. Então é a mesma coisa. Se nós não andarmos nos santificando nossa vida com Deus, nós não vamos alcançar os objetivos. E tem muita gente tendo êxito, mas tendo êxito com o que, irmão? Destruindo certas coisas. Então, se você pega uma árvore e você começa a bater nele com machado cego, o que é que essa árvore vai acontecer? Ela vai o que, irmão? Embuchar, ela vai embotar. Porque o machado está o que, irmão? Está cego. Então, quando aquele rapaz ele sai para lá, a primeira coisa que ele fez foi ele não olhar o que, irmão? A ferramenta. Ele não parou, não olhou, não viu se ele estava afiado e como é que ele estava. Porque muitas das vezes a gente
dá desculpa ao cansaço para nós não estar onde, irmão? Na obra de Deus. A Bíblia lá fala em Zacarias capítulo 4, do versículo 6, se eu não me engano, que não é por força nem por violência, mas é pelo que, irmão? Pelo Espírito de quem? De Deus. E nós às vezes queremos levar as coisas o que, irmão? Na força. Queremos resolver tudo aonde? Na força. Queremos resolver tudo com a língua. Queremos resolver tudo sem primeiro orar, sem pedir uma direção. Às vezes, quando nós somos agredidos, queremos agredir a pessoa do mesmo nível, da mesma maneira. E isso mostra que o machado está o que, irmão? Isso mostra que o machado está cego. Porque quando o machado está afiado, o que quer dizer? Quando lhe aparecer uma tempestade, lhe aparecer um problema, você vai fazer o que, irmão? Conversar com Deus. Você vai buscar a Deus. Você vai pedir a Deus uma direção. Vai pedir a Deus como você reagir diante daquela tempestade, diante daquele problema que você está enfrentando. Mas nós às vezes queremos agir na mesma tonalidade, da mesma forma, do mesmo jeito. Então veja que esse rapaz, ele está fazendo a obra, mas está fazendo com o que, irmão? Ele estava cortando a madeira, a obra estava crescendo, mas tem uma hora que o machado vai o quê? Vai cair. E outra coisa, se o machado caiu, porque o machado ficou o que, irmão? Ficou frouxo. Ele não foi bem o que, irmão? Acunhado, bem embotado. Porque você pega o machado, você pega a madeira, e quando você vai botar um machado ou uma enxada, ela vem com abertura onde? No meio. A madeira vem com abertura no meio. Para quê? Para você acunhar o que, irmão? Um pedaço de madeira e aquela madeira no meio abrir. E aquele machado, quando você começa a trabalhar, ele não o que, irmão? Ele não afogar, não caiu. Só que aquele rapaz, ele foi trabalhando, batendo, e teve uma hora que ele teve que o que, irmão? Que ele não percebeu e o machado caiu, porque ele não percebeu que o machado está ficando o quê? Frouxo. Então, às vezes, nós estamos fazendo a obra de Deus já no automático. Estamos fazendo de qualquer forma. Estamos fazendo de qualquer maneira. Eu vou falar por mim. Supomos, graças a Deus tem me dado uma boa revelação na palavra. Mas se eu não me dedicar, se eu não me empenhar para ler a Bíblia, para pregar o Evangelho, e eu não me empenhar na Bíblia, não botar uma, duas ou três Bíblias aqui ao meu lado, para eu estar trazendo uma mensagem, para eu não confundir, não adulterar, não mentir, não enganar ninguém, e trazer a palavra revelada pela palavra de Deus, eu vou subir aqui e eu posso até trazer uma mensagem, mas a mensagem foi uma coisa o que, irmão? Foi uma coisa o que, irmão? Automática. E a pior coisa é quando nós fazemos a coisa o que, irmão? No automático. Então eu pergunto, irmão, qual de nós aqui estamos, durante a semana, nós paramos para ler Bíblia, para orar, para buscar a Deus? E às vezes até a nossa oração, ela já é uma coisa o que, irmão? Monótona. Já é uma coisa monótona. Você sabe, você vai entrar lá no quarto, ora, mas você não faz nada diferente. E você pode observar, irmão, que nós só procuramos fazer algo diferente quando o problema o quê? Quando o problema aparece. E o machado cai. E por que o machado caiu? Vai lá em Eclesiastes capítulo 10. Eclesiastes capítulo 10, versículo 8. 8, 9 e 10. Então nós temos que aprender que nós não temos que resolver as coisas como nós pensamos, como nós queremos. Irmão, qualquer coisa em nossa vida, nós temos que amolar o nosso quê? O nosso machado. O machado aqui está simbolizando a nossa vida, irmão. A nossa vida. Como sua vida está? Como está a sua comunhão com Deus? O que é que nós temos feito para nós não cairmos? E o rapaz, ele fez o que, irmão? Veja bem, irmão. Ele usou o machado, era emprestado. Ele pegou esse machado e começou a cortar. Eu pergunto a você, ele estava fazendo a obra para quem? A obra para quem, igreja? Para Deus. É um crescimento, é uma escola de profeta aqui. É um crescimento, está expandindo. E aí, quando ele vai para o campo, ele chama também quem? Ele chama Eliseu.
Então tem muitas coisas, irmão, que tem pessoas que estão agindo de qualquer forma, e quando vai chamar o pastor para conversar, para dialogar, o problema já está o quê, irmão? Já está lastrado. Então veja aqui o capítulo 10, do versículo 8, diz assim: quem abre uma cova, acaba o que, irmão? Caindo nela. E quem arromba um muro, será o que, irmão? Será mordido por uma cobra. Você arrombou, você tirou a proteção, você está apto a um animal peçonhento vir, e o que, irmão? E o que, irmão? E morder você. Então tem muita gente mordido pelo veneno, irmão, porque tirou uma proteção. Machado cego é não ter proteção na frente da sua vida para guardar você. Machado cego é não ler Bíblia. Machado cego é você não estar se santificando. Machado cego é você não estar se envolvendo com as coisas de Deus. E aí tudo que você faz devia ser uma coisa com êxito, para você obter resposta, mas é uma coisa o que, irmão? Amarrada. O salmista, ele falou bem claro: se a casa não edificar, em vão trabalhos o que, irmão? Os que edificam. Então tem pessoas que só estão pensando o que, irmão? Em trabalho. Não para um tempo para buscar a Deus, não para um tempo no seu dia a dia. Quantas vezes, irmão, nós paramos aqui para nós vir à igreja? Ah, mas eu trabalho até tal horário, eu trabalho até... Mas você pode chegar e dizer assim: não, esse dia eu tenho um compromisso com a obra de Deus. Porque a Bíblia diz: é em vão levantar cedo e o que, irmão? E dormir o que? Tarde. É em vão levantar cedo e trabalhar até tarde. Então veja que ele fala, e aí o 9 ele vai dizer: quem arranca pedras será ferido por elas. E o que racha lenha se expõe o que, irmão? Ao perigo. Se o machado está embotado ou cego, ninguém o que, irmão? Ninguém o afia. É preciso o que, irmão? Redobrar o que? A força, mas com a sabedoria se tem bom que, irmão? Bom êxito. Então, se nós não edificar a nossa vida, para nós buscar algo de Deus, vai ficar muito mais o que? Difícil. Jesus disse bem claro: não vos preocupei com o que vá vestir ou comer. E aí ele dá uma comparação: olha as aves do céu, não se feia, não trabalha, mas elas o que, irmão? Se veste melhor do que o próprio Salomão. E aí o que é que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o que, irmão? Buscar o que, igreja? Em primeiro lugar? O reino e o que mais? O reino e o que? E a justiça. E as outras coisas vos serão o que? Então o que é que nós temos que fazer? Então o que nós vemos hoje, irmão, é preocupação em levar você a orar. Para você obter de Deus resposta, para você ter isso, você ter aquilo, faça um jejum, faça isso, faça aquilo. E tem pessoas que estão jejuando sem objetivo nenhum. Tem pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, irmão, estão vindo ao culto para receber algo, obter algo. E nós viemos ao culto para nós o que, irmão? Glorificar e dar um culto racional a quem? A Deus. Então, quando nós damos nosso culto a Deus e nós estamos buscando Deus, pode ter certeza que Deus sabe o que, irmão? Do que nós estamos o quê? Precisando. Então, o que falta em nossa vida é santificação. Então, não é porque eu sou pastor, não é porque eu subo no altar, que Deus vai me abençoar porque eu estou fazendo a obra dele. Nada disso. Não é bem assim. Eu tenho que estar me santificando. Veja, Jesus disse o que, irmão? Um prega por amor, outros por ganância, outros por inveja e outros por ciúme. Mas o evangelho dele está sendo o quê? Pregado. Mas vê se ele interrompeu aí. Ele disse: não, está sendo pregado. Mas uma hora ele vai chegar, ele vai cobrar. Porque tem muitas pessoas que ensinam outros, mas não praticam nada do que ensinou. Tem pessoas que aparentemente parecem ser humildes, mas não tem nada de humildade. Então nós temos que parar e analisar e
fazer uma reflexão em nossa vida. O que está cego na minha vida? Porque às vezes, se você não amolar, não afiar o machado, você vai botar mais o que, irmão? Você vai botar mais força. Então, se você pega uma faca repetindo e você passa aqui e a faca bem amolada, você vai cortar a carne sem força nenhuma. Por quê? Você só vai fazer o movimento. Quem vai cortar quem é? É a faca. A mesma coisa é quando você se afia na presença de Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você está mais diante de Deus, se envolve mais com Deus. A sua obra que você vai fazer não vai precisar de força e nem violência. É só você se achegar, só você se dedicar, e Deus vai fazendo o que, irmão? A obra em seu lugar. Porque quem faz a obra não é você, é Deus através de você. Mas para Ele fazer a obra através de mim, eu tenho que estar o que, irmão? Em comunhão, em aliança com quem? Com Ele. Eu tenho que estar em comunhão, tenho que estar em uma aliança. Eu tenho que estar revendo o meu coração, se a minha vida, como é que ela está diante de Deus? Como está meu coração diante de Deus? Porque a pior coisa, irmão, é nós acharmos que nós estamos o quê? Bem e fazendo a coisa o quê? Certa. Essa é a pior coisa que existe. É quando você acha que está fazendo a coisa certa. E aí você não está. Mas você já mentalizou aquilo, já colocou aquilo na mente, que nada tira você e nada convence que você está o que, irmão? Errado ou errada. Porque a gente já mentalizou aquilo, já colocamos isso na nossa mente, já cauterizamos isso dentro de nós. Então nós sempre vamos o que, irmão? Não vamos buscar o que, irmão? Não vamos buscar o que, igreja? A afiação do que? Da ferramenta. Amolar a ferramenta. Então nós temos que parar e analisar como minha vida está diante de Deus. Como é que eu estou? De que forma eu estou fazendo algo para Deus? Porque não é só fazer. Então ele diz bem claro: se o machado está embotado, e ninguém o afia, é preciso o que, irmão? Redobrar o que? A força. Pergunto, como é que você está fazendo a obra de Deus? Com força? Você está fazendo a obra de Deus com o que você tem nas suas mãos? O que é que você faz para a obra de Deus? E o que você faz? Você tem se dedicado, se empenhado? Você tem feito o melhor de você? Se dedicado para você trazer o melhor para Deus? Porque o problema é falar assim: eu estou fazendo para Deus, mas como você está fazendo para Deus? Eu também estou pregando aqui para Deus, a palavra de Deus, mas como eu estou pregando? Como eu estou fazendo? Porque eu já falei para vocês que antes de eu vir para cá, eu oro 40, 50 minutos, 1 hora, a depender do tempo que eu me levanto, é 1 hora de relógio. Pela manhã eu não me levanto, eu não tomo nada, não como nada, se eu não orar pelo menos 40 ou 30 minutos e depois ler a Bíblia. Então depois daquilo ali, eu sigo minha vida. Então tudo eu vou pedir uma direção de Deus. Nós temos que pedir direção a Deus quando vai pregar, quando vai cantar, quando vai trabalhar de obreiro, quando vai fazer uma obra de Deus. Temos que pedir direção de Deus. Para nós não estar fazendo a coisa o que, não? Monota. Então nós temos que afiar o machado. Para nós fazer a obra não com o que, irmão? Não com força. E não fazer muito esforço em vão. Então veja que aqui, ele diz bem claro: se o machado não for o quê? Se não tiver bem afiado, ele o que, irmão? Embota. Então é a pessoa que está fazendo a obra, mas não está o que, irmão? Andando. As coisas não andam. As coisas não o que, irmão? A pessoa não alcança uma mudança, não há uma transformação, não há uma mudança na vida, não há transformação na vida, e a pessoa não está percebendo que o machado está o quê? Cego. Está cego. E aí a pior coisa é quando nós não examinamos nossa vida mesmo. Por isso que lá em Coríntios fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então temos que esquecer do fulano, do ciclano, do beltrano,
e nós fazer uma reflexão em nossa vida, uma avaliação no nosso machado. E por que nós não estamos mais cortando os problemas que vinham antigamente? Não estamos mais podando os problemas que vinham sobre nós. Qualquer coisinha está lhe machucando, qualquer coisinha está te ferindo, qualquer coisinha está ficando angustiado, angustiada, está lhe mexendo com você, está trazendo para você sequelas. Tem palavras que com uma palavrinha a pessoa se machuca, se fere. Então nós temos que parar e dizer: eu tenho que amolar o meu coração e tirar e podar ele, podar da mágoa, podar da ira, podar do ressentimento. Jesus disse que ele é a árvore e nós somos o que, irmão? Ele é a videira, nós somos o que? E Deus é o agricultor. E o que é que nós somos? Ramos. E se nós somos ramo de Deus, ele diz que ele limpa para dar o quê? Mais frutos. Então, para limpar e para podar uma árvore, precisa de quê, irmão? De ferramenta. E essa ferramenta tem que estar o quê, irmão? Tem que estar afiada. Então tem hora, irmão, que você vai ter a língua de alguém afiada para afiar você. Mas é uma língua com que, irmão? Com boas intenções. É falar os seus erros, é falar as suas falhas, é falar os seus defeitos, é falar que dessa forma você não vai conseguir, não é por força, não é por violência. E você na sua alta, como é o nome? Humildade, aceitar. Então veja que aquele rapaz, ele vai e ele começa a cortar, mas o machado ficou o que, irmão? Foi afrouxando e ficando o que? Agora, antes de ele afrouxar, ele ficou o que? Cego. E quando ele foi cego, ele já fazia força, mas o machado já não dava mais o que, irmão? O corte, o que? Essencial. E aí, de ver ele alcançar o objetivo, ele foi ficando para onde? Foi ficando para trás. Dá para você entender? Então vamos lá. Tem pessoas que já estão lá na frente e começou outro dia no evangelho. Eu vou falar para você, irmão. Nós estamos em uma fase de cristianismo, me perdoe pela palavra, muito fajuto. Já não se prega mais a Bíblia como deve se pregar. Já não fala mais como que deve se falar. Os homens andam enxertando na Bíblia. O que você tem de pessoas, irmão, que estão decepcionados? E a decepção não está o que, irmão? Fora da igreja. Se decepcionaram aonde? Dentro. Doutrinas mal empregadas, palavras mal direcionadas. E o que nós mais observamos, irmão? Eu vi um rapaz hoje no Face, zangado. Não, a pessoa não prega mais a cruz, não prega mais o sacrifício de Cristo. Jesus disse: aquele que vem a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e o quê? E me siga. Então, a cruz é um simbolismo de quê, irmão? De um madeiro. Então, as pessoas querem hoje só bênção, vitória, é uma palavra de vitória, é luzes, é louvor, é canção, é música, mexe o corpo, mexe para um lado, mexe para o outro, roda, tal. E chega em casa sem nenhum aprendizado do que, irmão? Da palavra de Deus. E aí vai na onda de qualquer... Então nós temos que examinar as escrituras, irmão. Então veja que aqui ele diz bem claro, mais uma vez: se o machado está embotado e ninguém o que, irmão? O afia, é preciso o que, irmão? Redobrar o que? A força. Mas com sabedoria se obtém o que? Êxito. Então peraí, eu vou buscar de Deus o que, irmão? Vou buscar sabedoria. Eu vou conversar com Deus e vou dialogar com Deus para Deus me dar sabedoria para eu saber lidar diante de situações que eu estou passando, enfrentando. Então eu vou pedir sabedoria a Deus, eu vou conversar com Deus, vou falar para Deus o que está acontecendo, como está a minha vida, vou falar com Ele: Deus, me dá uma direção. Dirija a minha vida, me conduza. E eu quero sabedoria para eu aprender como fazer isso.
Como eu ter êxito? Então, quando você para e com sabedoria você vai dialogar, conversar, resolver um problema, com sabedoria, você resolve de uma forma que tudo sai o quê? Em paz. Em paz. Mas para isso precisa do quê, irmão? Sabedoria de quem? A Deus, que a Bíblia diz que a sabedoria, peça a Deus que a todos ele o quê? Ele lhes dá. Veja que quando Davi, ele que ia para grandes batalhas, grandes situações, tempestade, o que é que Davi fazia? O que é que Davi fazia? Consultava quem? E aí quando ele consultava a Deus, Deus dava o que para ele, irmão? As diretrizes. Como agir, de que forma agir. Ele perguntava assim, eu vou? Deus dizia, vá. Mas outras vezes Deus falou, não, não vá não, não desça não. Quantas vezes Saul queria pegar Davi, e Davi perguntou, eu desço lá? Eu vou lá? Deus disse, não, não desça não, porque os inimigos estão lá. Então às vezes nós queremos resolver as coisas pela nossa força. Com o nosso machado, irmão, cego ou afiado? Cego. E quando você resolve de machado cego, você sai o que, irmão? Rapidinho. Êxodo, capítulo 19. Ou Êxodo não, Deuteronômio. 19:5. Deuteronômio. Antes de Josué. Aqui era uma morte sem intenção. Mas está acontecendo isso também. Morte sem intenção. Vamos lá? Acharam, irmãos? Diz assim, 19:5. Todo mundo achou? Eu vou ler. Se chega em casa, você lê, tá bom? Assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha e manejando com impulso o machado para cortar uma árvore e o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo e este morrer, aquele homem poderá ser o que, irmão? Se refugiar numa dessas cidades e salvar o que, irmão? A sua vida. Aqui é a morte sem intenção. O cara não teve intenção. Aqui é Moisés falando, trazendo ali, repetindo a lei. A repetição da lei é o livro de Deuteronômios. Os Pentateuco de Moisés. Mas ele está dizendo o seguinte, que o homem poderia o que, irmão? Evitar aquela morte. Como é que ele pode evitar? Ele olhando que o machado estava o que, irmão? Frouxo. E ele saiu cortando de qualquer forma. E ele falou, se o machado afrouxar e o ferro soltar e bater nesse rapaz e matar esse rapaz, tudo bem, esse rapaz pode até o que, irmão? Correr para aquela cidade e ele não ser pego e não pagar por aquela morte, porque não foi uma morte o que, irmão? Intenção, foi um acidente. Mas quanto de acidente você está matando alguém? Sem intenção. Porque a gente pensa assim, né? Não foi sem intenção. Não, eu falei isso, mas não foi bem assim. Eu falei sem intenção. Eu falei sem intenção. Eu fiz sem intenção. Eu não sabia que ia acontecer isso. Eu pequei, eu errei. Você vai matando. E quantas pessoas estão mortas aí por causa das nossas atitudes? Estou falando nossa, estou me incluindo. Quantas vezes nós deixamos o machado ser solto na cabeça das pessoas? Uma falsa doutrina. Um falso testemunho. Quantas igrejas estão aí com falsos testemunhos? Cristãos com falsos testemunhos. Tomando atitude errada, agindo de... Porque a Bíblia diz, e outra vez verei a diferença entre o justo e o perverso. Entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Coríntios 5:17. Pois quem está em Cristo é uma nova... As coisas antigas se passaram e tudo se faz o quê? Novo. Mas seu machado é novo ou é velho? Seu machado está afiado ou está cego? Então, às vezes seu machado está soltando e está caindo de pessoas.
agressividade, imoralidade, difamação. Então nós temos que parar e fazer uma análise e procurar o erro em nós, procurar o defeito na gente, e não buscar isso e aquilo outro para eu ter razão. Porque nós temos que saber uma coisa, irmão: quando nós entramos numa floresta, a função daqueles homens é entrar na floresta para fazer o quê, irmão? Era para o quê, igreja? Obrigado, irmão. Crescer a obra, expandir a obra. Quando você entra na casa de Deus, você tem que entrar bem afiado na obra de Deus, você tem que estar bem afiado. Você tem que ter um machado bem amolado, uma vida amolada com Deus, uma vida de sensibilidade com Deus, uma vida de compromisso com Deus, uma vida de aliança com Deus. Para que você entre na floresta e saia fazendo a obra de qualquer forma, de qualquer maneira, e cortando madeira de qualquer forma, de qualquer maneira. Então nós temos que parar e ter cuidado com o que nós falamos, as nossas atitudes. Então nós temos que parar e fazer uma análise, e repetindo o que ele falou, repetindo o que ele disse: assim, se alguém entrar com o seu próximo. O que é o próximo? O que é o próximo? O que é o próximo, igreja? Alguém do seu lado, alguém da sua família, um amigo seu, um irmão seu, um parente seu, ou uma amiga, ou um amigo, um vizinho, uma vizinha. O próximo é quem está do nosso lado. Então nós temos que ter cuidado para que nós venhamos estar na floresta, no meio da árvore, e fazendo de forma o que, irmão? Cortando de uma forma o que? Errada. Então nós temos que parar e analisar como é que eu vou botar o meu machado, porque o machado, para ele dar um corte, ele tem que estar ligado ao que, irmão? Ele tem que estar ligado ao que, igreja? O que é que caiu? O machado? Só o machado? Ou caiu somente, ou caiu completo? Soltou da mão dele? O que é que caiu da mão dele? Soltou, só o ferro. Então uma obra, quando ela está incompleta, não tem como você fazer ela correta. Para nós fazer a obra de Deus, nós temos que estar o que, irmão? Embotada onde? Na cruz, que é o sacrifício. Temos que estar com a nossa vida na cruz, porque o simbolismo do cristianismo é a cruz de Cristo. Então nós temos que estar apegados a Cristo, ao sacrifício de Cristo naquela cruz por nós. Então tem hora que nós também temos que sacrificar as nossas vidas, andar sacrificando nossas vidas, para nós o que, irmão? Alcançar a perfeição, buscando a quem? A Deus a cada dia. Então veja que ele está começando a cortar, de repente um machado solta, bate no rapaz, e aqui não é um acontecimento, ele está dizendo que a lei é dessa forma, estou dizendo que aconteceu, mas é a lei que era assim, a lei é dessa forma. Então nós temos que trabalhar em pessoas mais difíceis da nossa vida e aprender como lidar diante dessa situação. Eu pergunto, irmão, para eu ser um evangelho, não foi fácil, porque eu era um cara rebelde. Mas quem teve paciência comigo? Foi quem? Deus. Deus teve paciência. Então quando eu vim para o evangelho, eu sabia que eu não poderia usar meu machado, que, irmão? Cego. E ele tinha que estar o que, irmão? Acunhado na madeira, para ele ter um bom corte, para eu ter êxito na minha vida. Então, como eu estou falando a vocês, eu não nasci num berço evangélico. Eu não nasci num berço evangélico. Mas quando eu me formei no evangelho, quando eu conheci o evangelho, a maioria da minha vizinhança eu ganhei toda ela para Jesus. Toda ela. A maioria, para a glória de Deus, para a honra e glória dele. Ganhei minha irmã, ganhei minha esposa, ganhei meu filho, ganhei também 2 irmãs, ganhei minha cunhada para Jesus. E eu batizei minha cunhada, eu batizei minha irmã. Mas ele vem acompanhando o meu evangelho, não é da agora. Então é claro que eu tinha que estar o que, irmão? Com o meu machado, a cunhada onde? No madeiro, que é Cristo. Então nós temos que fazer reflexões em nossa vida.
Como eu estou fazendo a obra cegamente? Porque a cegueira, ela vem do que, irmão? Também dos olhos. O machado cego, você não vai ter êxito. Você vai trabalhar o tempo todo, fazer a obra de Deus o tempo todo, mas você não vai ter êxito na sua vida. A promessa não se cumpre. As bênçãos de Deus não se cumprem na sua vida, porque a coisa está tudo que é, irmão? Cega, está errada. E nós não estamos procurando o erro, o defeito. E tem igreja que ela está entupida de gente, mas as pessoas estão cegas, o machado está cego. Vai na igreja e sai de lá como se não ouvisse nada. Talvez foi um culto, mais um culto para ele. Então tem pregador que está fazendo culto para as pessoas, não para Deus. E o culto é um culto racional para Deus. Na igreja tem que ter repreensão. Na igreja tem que ter o que, irmão? Direcionamento, Bíblia aberta. Tem lugar que você vai que o cara lê 12 versículos, acabou a Bíblia. É revelação, é isso. Deus está me mostrando, Deus está me falando. Você tem certa idade, eu conheço o CPF, e não sei o que, não sei o que. E a Bíblia se fecha. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar aberta quando ela abre, ou quando você abriu ela, e até o término da pregação, a Bíblia tem que estar aberta, porque é dela que nós temos que falar. Então, repetindo mais uma vez, para você fazer uma reflexão na sua vida. Diz bem claro: assim, se alguém entrar com o seu próximo na floresta para cortar lenha, e manejando com impulso, olha lá, manejando com o que, irmão? Impulso, o machado para cortar uma árvore, e o ferro saltar do cabo, e atingir o seu próximo, e este morrer, aquele homem poderá, se o que, irmão? Se refugiar numa dessas cidades, e salvar-se o que, irmão? Sua vida. Então veja, tem pessoas que estão pensando só na sua vida própria, mas não está pensando no próximo. Eu penso em eu salvar a minha vida com Cristo, mas fulano que se acabe. E nós fomos chamados para estar com o machado afiado, agarrado aonde? Preso aonde? Na madeira. Para que nós viemos salvar multidões de pessoas que estão perdidas. Qual o seu amor por uma pessoa que não está no Evangelho? Qual o seu amor? Qual o seu amor? Qual amor você tem por essa pessoa? Quando a gente vê um cara falando mal de Deus, agindo de uma forma, a maioria dos cristãos fala assim, ó, deixa ele brincar com Deus, Deus vai pesar a mão, ele vai morrer, deixe ele. Parece que nós andamos torcendo para ver a miséria dos outros. Tem gente que bate palma quando vê o outro não ser bem sucedido. Então nós temos que parar e analisar. Para que Deus chamou a gente? Por que motivo nós estamos aqui? Volta lá, por favor, irmão, em 2 Reis, capítulo 6. Então o nosso machado tem que estar o que, irmão? Acunhado aonde? E como é que o machado poderia causar um mal? Só como? Só quando ele estava fora da onde? Fala aí, Ivan. Só quando ele estava fora da onde? Do madeiro. Quando ele sai do madeiro, ele não tem um corte. Você pode ser um machado cego. Para nós fazer a obra, temos que estar o que, irmão? Agregado à cruz. Aquele que foi pendurado aonde? No madeiro. Para Jesus nos salvar, ele teve que ter contato com o que, irmão? Com o madeiro. Morte de que, irmão? De cruz. Então ele teve um contato com o que, irmão? Com a madeira. Que foi o que, irmão? A haste que levantaram ele, a cruz que levantaram ele. E a cruz hoje ela está o que, irmão? Vazia. Quando nós olhamos para a cruz, nós sabemos que nela nós fomos o que? Salvo, comprado, liberto, resgatado. Então tem que andar os dois juntos. Se ele ficar fora, você vai botar muita força. E como eu falei para você, a obra de Deus não é por força, nem por violência. É pelo Espírito. É pelo Espírito que se faz ela. É cheio do Espírito Santo. Eu posso trazer uma boa mensagem, mas se eu estou vazio do Espírito Santo, não quer dizer nada. Ela não vai fluir.
Para a mensagem ela sair fluindo, ela tem que ser pregada pelo Espírito. E aí ele diz bem claro, no 4: e foi com ele, e quando chegaram ao Jordão, cortaram uma madeira, e aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai meu Senhor! O machado era o quê? Tudo que Deus nos dá não nos pertence. Pertence a quem? A Deus. Tudo que Deus te deu, uma hora Ele vai recobrar. Lembra dos talentos? Quem está lembrado dos talentos? Ele deu os talentos, mas depois Ele veio o quê? Ele veio buscar. Ele veio buscar. Então nós temos que saber o seguinte: tudo que Deus nos dá, Ele vai querer o quê, irmão? De volta. Ele vai querer de volta, Ele vai requerer de volta. E o que me mostra atenção é o seguinte: que quando o machado cai, quem é que aquele homem grita? Ele grita quem? Ai meu Senhor! O machado era emprestado. Quando o seu problema aparece, você tem chamado o pastor? Você tem conversado com Deus? Mas não é quando o problema está lastrando, não. É antes de ele acontecer, você chegar e conversar. Porque às vezes você já fez tanta besteira, que quando você vem conversar, já tem tanta besteira feita, que às vezes não tem como, que irmão? Consertar. Tem tanta besteira feita. E é o que a Bíblia diz, irmão: nada oculto que não venha a ser o quê? Revelado. Então nós temos que saber que esse rapaz, ele levou o homem de Deus com ele. E como o machado caiu, ele gritou: ó homem de Deus, era emprestado. Então é necessário que nós estejamos em um quê, irmão? Em uma pessoa que está o quê? Perto da gente, que tem um olhar diferente, que tem uma visão diferente. Agora imagine se Eliseu diz assim: peraí, estão me chamando por ir para onde? Eliseu vai com eles, Eliseu caminha com eles, Eliseu estão com eles. E quando o machado cai, o Eliseu vai perguntar para ele. E o homem de Deus, não sei se, e o homem de Deus perguntou: onde? Onde o que, irmão? Veja que aquele homem, ele não escondeu. Ele gritou ao homem de Deus, ele falou com o homem de Deus. Então não adianta esconder, não adianta nós querer ocultar defeitos, erros, atitude nossa. Não adianta ocultar. Deus vê todas as coisas. Quando Deus mandou Saul matar Amaleque e tudo que tinha lá, o que é que Saul faz? Ele vem, e quando Deus fala com Samuel para ir conversar com Saul, Saul diz: tudo que o Senhor me mandou falar e me mandou fazer, eu o quê? Eu obedeci. E aí o que é que Samuel fala? Vocês que lêem Bíblia, o que é que Samuel falou? Que mugido de bois são esses que eu ouço nos meus ouvidos. Não tem como esconder o erro. Uma hora ele aparece. E quando aparecer, nós temos que ser o que, irmão? Humildes para reconhecer. Porque a Bíblia diz: se confessa e deixa, alcançará o que, irmão? Misericórdia. Então ele gritou e Eliseu descobriu. Então tem pregadores que estão aí fazendo baboseira, está escondido de membros, mas não de quem? Não de Deus. Então nós temos que observar que ele falou: ai meu Senhor, o que, irmão? E aí diz bem claro, olha o que o homem de Deus vai falar. O homem de Deus perguntou: onde? Onde o que, irmão? Onde o que, igreja? Onde caiu? E aonde é que você caiu? Onde é que você caiu em uma armadilha? Onde é que você caiu num laço? Onde é que você vacilou? Onde foi sua queda? Meu irmão, para os problemas acontecer, é um abismo puxando outro abismo. Se aconteceu e você parou logo, esse aqui ele parou logo. Ele disse: é emprestado. Quando você tem tomado emprestado, você tem pagado? Porque tudo que Deus nos dá, Ele vai querer de volta. Tudo que Deus nos dá, Ele vai querer de volta. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele o que, irmão? E ele o que, igreja? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho e jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro o que, irmão? Flutuar.
Onde é que o ferro estava? Estava onde? Aonde? No fundo. Mas agora ele faz o quê? Quando você tem um homem de Deus que te instrui, e você confessa, e observa os seus erros, ainda dá tempo de você flutuar. Ainda dá tempo de Deus te levantar, antes que o problema, que irmão, cresça. Antes que o problema tome outra direção. Antes que as coisas fiquem pior do que o que já está. Então quando você faz isso, e você vem na humildade dizer, eu errei. E o homem disse, eu deixei cair, homem de Deus, e era emprestado, eu deixei cair, o erro está em mim, e aí o homem de Deus pergunta assim, aonde foi? Ele fala, aqui, foi aqui que começou a minha queda, foi aqui que começou eu vacilar, foi aqui que começou eu não meditar, não buscar, e foi aqui que ele caiu, foi aqui, ele mostra o lugar, e o homem de Deus vai lá, o que irmão? E levanta. E ele levanta, e o que é que ele faz? Vamos lá, o que ele diz, olha o que ele fala. 7. Então disse, pegue-o. E o homem estendeu a mão, e o que, irmão? E pegou. Então nós vamos levantar. Deus vai nos levantar. Mas para Ele nos levantar, nós temos que saber aonde nós o quê? Onde nós o quê? Caímos. O que aconteceu para você cair? Você caiu em uma cilada? Você caiu em um plano? Você caiu em uma cilada que... Porque o diabo é éspe e armar o quê? Ciladas. Ele é éspe. E a pessoa está caindo. Agora só cai porque o machado está o quê? Está o quê? Cego. Só cai por causa disso. E quando nós cair, não vamos pegar o erro do fulano, do Beltrano, e dizer para convencer o nosso. Porque você é uma pessoa espiritual. Quem é espiritual, ele vê todo o plano. Ele vê os planos de Satanás. Lembra que Eliseu estava vendo os planos de Acabe, quando ia pegar o homem de Deus para matar Israel? O que é que Eliseu falava? Não desça não, não vá não. Não vá para lá não, não vá para agora não, fique aí. O rei da Síria está armando emboscada contra você. Mas o Geazi estava de olhos o quê? Fechado. E olhos fechados você não vê Deus do seu lado. Você não vê como agir. Então aqui agora ele ora e o machado, o que, irmão? Flutua. E o que é que ele pega para fazer o machado flutuar? Ele pega o quê? Ele pega uma madeira. Ele está trazendo um machado que nunca deveria ter o quê? Saído. Ele traz o machado para onde não deveria ter saído. Eu estou falando a você. Volta para o lugar que você não tinha que sair. Volta para o seu lugar. Seu lugar de oração. Seu lugar de afiar seu machado. Seu lugar de jejum. Seu lugar de ouvir. Ter calma. Ter sabedoria. Ter entendimento. Ter discernimento. Saber como agir. Não adianta você apresentar sendo uma coisa e lá por trás você é outra. Não vai adiantar isso. Porque Deus vê todas as coisas. Não vai adiantar ter aparência de que tem humildade, mas não ter. Vou perguntar uma coisa a você, irmão. Cada pregação que você ouve aqui, como é que você chega em casa? Você chega em casa falando que Deus falou com você, ou você chega em casa de que forma? Deus quer nos abençoar, irmão. Deus quer tirar você dessa lama. Deus quer tirar você desse lamaçal. O machado caiu. E tem coisa que para você voltar, tem que ter um auxílio de uma pessoa espiritual para te ajudar. Porque Eliseu teve. Ou aquele rapaz teve. Ele chamou quem? Eliseu. Ai, meu senhor, caiu. Mas para ter ajuda, ele tem que saber onde você o quê? Onde você perdeu sua fé. Onde sua fé caiu. Onde o seu testemunho caiu. Onde a sua sinceridade caiu. Aonde caiu a sua verdade? Porque hoje você está andando com mentira. Aonde caiu sua verdade? Aonde caiu sua sinceridade? Você tem que descobrir onde caiu. Onde caiu o seu compromisso com Deus? Onde caiu sua aliança com Deus? Aonde caiu o seu tempo com Deus? Onde caiu sua presença com Deus? Aonde você deixou cair o seu tempo com Deus? As suas orações?
onde você deixou cair, e você se voltar de novo. Amém? Por isso que Davi disse: eu caí em um poço. Salmo 40. Estava em um poço, mas o Senhor, que irmão, me tirou de um charco de lodo e firmou meus pés sobre o que, irmão? Deus quer firmar você de novo, irmão. Mas para Ele firmar é necessário você saber aonde você caiu. Onde você caiu? Por que você caiu? O que é que levou à sua queda? Tenha domínio próprio. Seu domínio próprio caiu. Sua mansidão caiu. Você é uma pessoa impulsiva. Não deixe isso tomar conta da sua vida. Esteja diante de Deus. Deus vai fazer você se levantar. Amém? Ele vai fazer você se levantar. Ele quer te tirar lá do fundo. Ele quer te trazer de volta. Naamã mergulha 7 vezes. Na última, ele já não levantou como ele era. Ele já levantou diferente. Até o 6º mergulho ele saiu da mesma forma, mas ele teve que ir até o 7º mergulho. E no 7º mergulho ele saiu o quê? Limpo. Deus quer te limpar, irmão. Amém? E a Bíblia diz: vós já está limpo pela palavra que eu vos dou. A palavra te limpa. A palavra te restaura. A palavra te levanta. A palavra coloca você de pé. Amém? Dê uma salva de palmas para ele, irmão.